Vamos falar de um assunto seríssimo agora, de bastante atenção. O governo federal montou uma força-tarefa para socorrer as cidades da Bahia que estão sendo atingidas pelas fortes chuvas. Gente, 17 pessoas morreram no estado. Então a gente vai saber agora, conversar com quem entende do assunto, para entender a previsão do tempo para os próximos dias na Bahia. Quem vai explicar para a gente é o Mamedes Melo, do INMET. Mamedes, muito obrigado por conversar com a gente aqui na CNN neste domingo. Qual a situação de hoje para os próximos dias na Bahia e qual a região de maior atenção? Pois não, Daniel. Bom dia, Daniel, Elisa, todos os telespectadores da CNN. A expectativa para essas chuvas na Bahia, Daniel, é de que ela começa a ter uma migração um pouco mais de sul para norte desse estado, atingindo algumas áreas ali agora de Alagoas, Sergipe, até mesmo o interior aí de Pernambuco e Ceará. Essas áreas mais críticas da Bahia, apesar de que ainda hoje há previsão de chuva, e essa chuva ainda também pode ser intensa, com alguns acumulados ainda que pode trazer algum certo perigo, né, para essa população que já vem sofrendo, mas a notícia boa é de que já para o início dessa semana essa chuva vai começar a diminuir, apesar de que ainda há previsão de chuva. Então acredito que a Defesa Civil, todo o pessoal que está envolvido aí nessa força-tarefa vai começar a... Opa! Travou um pouquinho a imagem do Mamedes? A gente já vai recuperar com o Mamedes Melo, do INMET, mas, Elisa, é interessante porque a previsão do tempo já falava que no dia 24 e no dia 25, essa região da Bahia, no sul da Bahia, seria atingida por fortes chuvas. E o Mamedes explicava para a gente agora que começa a se direcionar mais para o norte, né, Mamedes, que recuperamos o contato com o senhor, e pega mais os estados do norte ali no momento. Então, pelo menos é uma luz no fim do túnel. Exato. Então, acredito que toda essa força-tarefa que está tendo agora, exatamente ali na fronteira com Minas Gerais, né, começa a ter um certo alívio com relação à chuva, porque para os próximos dias, o fenômeno que estava potencializando, Daniel, essas chuvas aí sobre a Bahia, parte de Minas Gerais, ele vai começar a perder força já a partir de hoje. Porém, ainda há previsão de chuva. Então, para a semana que vem, essa chuva aí na Bahia, ela vai ser mais pontual. Não descartamos que em algum ponto essa chuva ainda pode vir com um certo volume, né, com todo aquele pacote, rajada de vento, trovoadas, até mesmo aí possibilidade de queda de granizo, isso aí não está descartado. Mas em relação a essa área afetada já começa a ter um alívio. É claro que não podemos descartar ainda a chance de novas chuvas no futuro, porque estamos em pleno verão aqui do hemisfério sul. E é comum esse fenômeno que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, que é um fenômeno que tem uma esteira de umidade que se junta com as frentes frias, que chegam até pelo menos na costa da região sudeste, aí no sudeste da Bahia. Isso ainda pode vir a acontecer e essas chuvas podem ainda ser potencializadas, né, ao longo de todo o período do verão. Pois é, Mamedes, a gente já viu algumas vezes, algumas viradas de ano, com cenas tão delicadas, Rio de Janeiro, São Paulo, que você tem muita montanha ali na beira do oceano, não é? Então, pessoas inclusive que moram em zonas de risco, aquelas zonas em que a Defesa Civil fica muitíssimo atenta, né? Porque alaga tudo e aí pode colocar em risco essas casas. Por que exatamente essa chuva, nessa época do ano, vem com tanta intensidade? Eu sei que você já explicou um pouco, mas eu gostaria de abordar um pouquinho mais. Por que exatamente essa chuva fica tão parada e não só que chove, mas que chove com uma intensidade muito grande, não é? Por muitos dias. Por que ela fica tanto tempo estacionada em cima do mesmo lugar? Bom, na verdade, Elisa, o que acontece? Quando essas frentes frias conseguem passar pela região sul, e que é um caminho normalmente feito por essas frentes frias que chegam até a região sudeste, estourando ali o sul da Bahia, e vão embora para o oceano. E nesse período tem alguns fenômenos meteorológicos que atuam nesse período de verão. Entre um deles que intensifica essas chuvas, especialmente o volume, que é aquela chuva que começa, de um dia ela começa, e normalmente a intensidade dela, quando você vai ver ao longo de 24 horas, você soma aí acima de 50 milímetros, como foi o caso da Bahia, que chegou a acumular até em torno de 100 milímetros. Então, esses fenômenos, Elisa, que ajudam a intensificar essas chuvas. O que pode mudar é o posicionamento desse sistema, né, da zona de convergência do Atlântico Sul e também as frentes frias, ela migra um pouco mais
ao norte da posição delas ou um pouco mais ao sul. Você frisou bem, há muitos casos, né, acontecidos especialmente nesse período de janeiro e fevereiro, ali sobre o Rio de Janeiro, é quando exatamente esse sistema fica estacionado nessa área. Ou seja, ele fica estacionado porque não tem uma força que consegue, nenhum sistema que consegue empurrar ele para o oceano e nem outro que consegue dissipar. Então ele fica mais ou menos semi-estacionado naquela área até chegar um vento mais forte ou um sistema mais intenso que consegue empurrar esse sistema para o oceano e aí quebra todo, vamos dizer assim, essa faixa de umidade que está ligada entre a zona de convergência do Atlântico Sul e essas frentes frias. Mamedes, a intensidade também tem a ver com as mudanças climáticas? Olha, Daniel, pode até ocorrer, mas esses fenômenos, né, eu diria assim que, a princípio, eu não diria que tem, com relação aos fenômenos climáticos, que a gente fala assim, quando se fala em fenômenos climáticos, é algo maior, algo grande. O que pode acontecer, sim, é algo mais localizado em uma determinada região, como é comum em todas as cidades, em todas as capitais, há um desmatamento, né, daquela parte natural naquele ponto da cidade. Então, nesse ponto, você vai ter, sim, algum fenômeno de chuva mais intensa, rápida, né, e curta, mas com uma intensidade muito grande. Isso aí, sim, pode acontecer. Imagens impressionantes, não é, Mamedes? A gente está conversando aqui contigo e, ao mesmo tempo, vendo as imagens do sul da Bahia. Você vê que a chuva, ela acaba sendo muito acumulada, né? Deixa tudo muito encharcado e o solo já não aguenta mais, a força da água vai levando tudo que vê pela frente. E aí, muitas vezes, famílias humildes, que não têm condição de, muitas vezes, ter uma casa com uma grande estrutura, não é? Com grande planejamento, vê ali a casa inteira que foi construída sendo levada pela força da água. É o tipo de cena que a gente não quer ver se repetir na Bahia. Por isso que é importante poder ouvir o Mamedes e ouvir as previsões para o período do Réveillon, por exemplo, já no outro fim de semana. É possível que nós tenhamos chuvas fortes, com grande intensidade, chovendo muito em pouco tempo em outros lugares do Brasil também, Mamedes, ou até mesmo na Bahia? Sim, Elisa, infelizmente a gente está com uma tendência para a virada de ano nessa parte central do Brasil, pegando mais São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, até mesmo ali o estado do Paraná, essa parte central aqui do Brasil, ainda vai, vamos dizer assim, há uma tendência de que essas chuvas, exatamente no Réveillon, podem ainda ser fortes. E devido ao posicionamento dela, o oeste, sudoeste da Bahia também não está descartado que essa chuva possa chegar intensa na virada do ano. Felizmente, nessa área onde está afetada, ainda vamos ter que ficar monitorando para ver se esse sistema vai ter condição de chegar e atingir essas áreas ainda que já foram afetadas. Mas acredito que não. Acredito que deve haver previsão de chuva, mas não com toda essa intensidade que a gente está vendo. Certo. O senhor falou agora há pouco que Alagoas, Sergipe, Pernambuco já devem sentir mais o impacto desse avanço. É uma frente, uma massa, é o quê? Uma frente fria? O que dá para falar que é, como especialista, que vai avançando para essas regiões, para esses estados do Nordeste? Pois não, Daniel. Na verdade, o que acontece? Sempre atrás de uma frente fria, sempre tem um ar mais frio do que aquele que está à frente da frente fria. Este ar frio, ele está ganhando força e está fazendo com todo aquele sistema, a zona de convergência e a frente fria que está ali no litoral, próximo de Ilhéus, ali entre a Bahia e Sergipe, ele, apesar de ele estar atuando, ele vai ter uma inclinação devido a esses ventos, ele vai levar essa instabilidade exatamente se espalhando por quase todo o Nordeste. E as áreas mais próximas da Bahia, no caso os estados, é Sergipe, Alagoas, o interior aí de Pernambuco, Ceará, Piauí, é onde vai encostar. É claro que ele não vai dissipar logo, ele vai ter uma migração mais ao norte, mas ao mesmo tempo, como eu frisei, ele vai começar a dissipar a partir de hoje. Mas hoje ainda estamos com esse aviso vigente, pelo menos até amanhã às 10 horas dessa segunda-feira. Agora, Mamedes, uma dúvida que me fica é porque nessa época de fim de ano, infelizmente a gente sempre costuma noticiar aqui os deslizamentos no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e me chama a atenção essa intensidade de chuvas ser justamente no Nordeste, na Bahia. Ou a gente noticiava pouco, ou a gente está vendo esse fenômeno agora de uma forma mais intensa. Qual que é a linha? De fato, a gente está vendo isso de uma maneira diferente neste ano. O Nordeste, como você contou agora, detalhou para a gente. Então, a previsão é de chuva para o Nordeste, que é um verão. As pessoas sempre buscaram o Nordeste para fugir da chuva, sol. Isso está me chamando bastante a atenção.
Pois não, Daniel. Na verdade, sempre que nós iniciamos, aí o finalzinho da primavera para o início de verão, esse fenômeno, zona de convergência do Atlântico Sul, ele começa a aparecer já a partir aí de novembro, e ele normalmente se posiciona exatamente no sul da Bahia. E este ano ele teve, vamos dizer assim, essa sequência desse fenômeno, assim, ao longo de assim, do mês de novembro, especialmente de dezembro, acredito que já esse fato que está acontecendo agora da zona de convergência, acho que já deve ser o segundo ou terceiro episódio no mês, e ele se posiciona exatamente nessa área. Avançando aí para o próximo ano, né, janeiro, fevereiro, aí ele tende, vamos dizer assim, a migrar mais aí para o centro-sul do Brasil, que pega São Paulo, Rio de Janeiro, parte do Goiás, ou grande parte aqui do Goiás, aí começa a migrar mais para o sul, por isso que essas chuvas normalmente se concentram no período de janeiro e fevereiro, exatamente aí sobre essas áreas do centro-sul. Não podemos também deixar de fora, né, Daniel, que nós temos aí um fenômeno global, que é a Laninha, que está no seu ponto mais forte agora, e isso sim traz uma certa influência, motivo pelo qual o sul vem sofrendo aí com uma seca. Mamedes, essa chuvarada toda é capaz de fazer as temperaturas caírem ou nós teremos, mesmo com chuva, temperaturas altas? Não, temperatura cai sim, Elisa, o que é normal se um tempo ele não tiver muita abertura, o sol estiver aparecendo aí entre nuvens ou muito preguiçoso entre as nuvens, a temperatura máxima normalmente cai. Agora a mínima não, a mínima tende sempre a ficar lá, dependendo do local, falando para Brasília, em torno de 18, 17 graus. Porém, se esse ar frio abrir, né, no caso assim, dissipar essas nuvens durante a madrugada, aí a temperatura na madrugada cai mais. Mas porém, com chuva, nebulosidade alta, somente a temperatura máxima é que sente, viu, Elisa? Passa aí 22, 23 graus, então não sobe muito, não. Mamedes, a gente conversava aqui na CNN na última semana com meteorologistas que falavam que no dia 24 e 25 a chuva de fato ia ser intensa nessa região da Bahia. Com qual grau de certeza vocês conseguem fazer essas previsões do tempo, até para auxiliar as políticas públicas? Porque para a gente cobrar as autoridades de se prepararem, né, antecipadamente para essas chuvas que chegariam já com uma certa previsibilidade. Olha, já dava para ter tirado as pessoas dos locais de risco, Defesa Civil já poderia ter sido acionada, já poderia ter uma atenção especial ao fenômeno que estava prestes a ocorrer de novo na Bahia, né? Pois é, mas na verdade, tá, Daniel, a gente se baseia com os dados observados e existe um modelo meteorológico que faz essa previsão para o futuro. Em determinadas variáveis que o meteorologista vai analisando e que pode levar a essa condição. Eu diria assim que com os dados, não só em INMET, como a maioria hoje de todos os centros meteorológicos, possui aí um acerto de 95%, restando somente aí os 5% que pode ser errado, pode dar errado, porque a gente está lidando com coisa móvel na atmosfera. E normalmente, Daniel, como vocês já olharam na nossa página, o INMET, ao observar que existe algo que pode ser potencializado, que pode vir a prejudicar a população de uma maneira geral, nós emitimos esse aviso. E esse aviso ele já é expandido para toda a defesa civil a nível Brasil. E aqueles pontos, vamos dizer assim, que seriam críticos, que foi no caso da Bahia, eu acredito que a Defesa Civil deve sim ter tido aí uma antecipação em ajudar essas pessoas antes de acontecer. É claro que existem certos lugares, Daniel, que estão lá na área de risco, que uma chuva de 20 milímetros, 30 milímetros que dá em uma hora, a gente já sabe que pode acontecer tudo isso. E, se não me falha a memória, nesses lugares aí da Bahia onde aconteceu, fica mais próximo aí de rios, né? Então, esses rios, dependendo de onde recebe essas águas durante a chuva, com certeza que ele vai, na vazante dele, ele vai levar essas casas que estão aí muito próxima dele. Caso contrário, aquelas chuvas que tem uma chuva intermitente, que fica encharcando o solo, principalmente nessas áreas de morro, que pode ter esse deslizamento, a qual a gente também observou aí na Bahia. Mamedes, para encerrar, para compartilhar informação para quem está nos assistindo, virada do ano.
Eu estou vendo aqui no site do INMET que lá para o dia 31, minha nossa, o que tem de imagem de nuvem com chuva em todo o Brasil é uma loucura. O Nordeste, mais para cima, mais lá na pontinha, mais na curvinha, vamos assim dizer, lá para Pernambuco, eu vejo até que bastante imagem do sol. Rio Grande do Sul, mais ao sul, sol, mas os demais locais, de maneira geral, vai ser assim, uma virada do ano úmida, Mamedes? Olha, Elisa, praticamente sim. Então, eu não frisei, mas tem um outro fenômeno que provoca chuva exatamente lá no interior do Nordeste, que é a zona de convergência intertropical, que também é essa nebulosidade que começa a bicar, vamos dizer assim, nessa parte norte da região. E associada a esses outros sistemas, provoca essa chuva. E está previsto isso, viu, Elisa? Então, para a virada do ano, quando chega 30, 31 e dia 1º, a previsão de chuva é exatamente associada, escapando somente ali aquela parte leste do Nordeste e a parte lá do Rio Grande do Sul, diria assim que é o oeste, sul, tanto do Rio Grande do Sul e também aí no oeste do Paraná e Santa Catarina. Então, essa chuva deve se concentrar toda nessa área e, como você frisou, vai ser um fim de ano ou uma virada de ano aí bem úmida praticamente em grande parte do Brasil. Quem planejou a virada do ano no gramado da casa, do lado de fora, põe uma tenda aí, gente. Pulando 7 ondinhas. Minha nossa, não vai molhar toda a ceia da virada. Mamedes, muito obrigado pelo bate-papo aqui neste domingo na CNN. A gente aqui agradece o espaço, Daniel, um ótimo domingo e boas festas para todos. E não descartando que essa chuva, claro, não vai acontecer parelho em todo o Brasil, mas como a Elisa falou, vai ser bastante úmida em diversas áreas. É para lavar a alma e trazer um 2022 limpinho, Isso leve, aí, melhor. Já pensou virada do ano tomando banho de chuva? Obrigada, Mamedes. Bom dia para você, bom domingo. Obrigado a vocês.